o Rio de Janeiro continua sendo. 1969, um ano que pulsa com a energia alegre da Jovem Guarda ainda ecoando pelos rádios, enquanto o Brasil começava a sentir a brisa de novas sonoridades. Era um tempo de calças boca de sino, ensaiando os primeiros passos e de um otimismo, apesar de tudo, que coloria os dias. E o Rio de Janeiro, o Rio! Em 1969, a cidade maravilhosa era um cartão postal vivo, pulsando com uma beleza natural que hipnotizava. Imaginar uma viagem naquela época era se transportar para um cenário de Copacabana fervilhante, com seus calçadões em preto e branco, testemunhando encontros e desencontros ao som dos últimos hits. A Lapa ainda exalava a boemia de outros tempos, mas já sentia o frescor de uma nova geração ávida por música e liberdade. Subir o Corcovado era uma aventura com vistas ainda mais selvagens, e o Pão de Açúcar, majestoso, convidava a contemplar a cidade emoldurada pelo mar. Passear pelo Jardim Botânico era mergulhar em um oásis tropical, um refúgio da agitação urbana, onde a natureza exuberante acalmava a alma. E as praias, Ipanema começando a ganhar a sua bossa característica, enquanto o Arpoador já era ponto de encontro para admirar o pôr do sol inesquecível. Em 1969, uma viagem ao Rio era mais do que conhecer pontos turísticos. Era vivenciar a efervescência de uma cultura em transformação, sentir o calor humano dos cariocas e se deixar levar pela beleza singular de uma cidade que, mesmo com os desafios da época, emanava um charme inegável. Era um tempo de sonhos, de descobertas e de uma alegria contagiante que pairava no ar, especialmente sob o sol do Rio de Janeiro. Estela, em que estrela você se escondeu? Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a 1969. Prepare-se para embarcar em uma viagem emocionante e nostálgica ao incrível ano de 69. Um ano que ficou para a história, repleto de momentos inesquecíveis, conquistas surpreendentes e mudanças profundas que marcaram para sempre nossas vidas. Imagine-se de volta àquela época, quando o mundo estava à beira de uma nova era. O coração batia mais forte e com expectativa. Afinal, a humanidade olhava para o céu e testemunhava um dos maiores feitos da história: o homem pisando na Lua pela primeira vez. Era julho de 69 e o astronauta Neil Armstrong dava aquele pequeno passo que significava um gigantesco salto para a humanidade. A emoção desse momento ainda reverbera em nossos corações. Então, juntem-se a nós nessa viagem no tempo, revivendo os sons, as imagens e os sentimentos de 1969. Vamos celebrar juntos um ano que, mesmo distante, continua a inspirar emoções de gerações. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Em 1969, o Brasil vivia um período conturbado e de profundas transformações. O país vivia o regime militar, instaurado com o golpe cívico-militar de 64. Nesse contexto, 1969 foi um ano especialmente marcante, com acontecimentos significativos tanto na política quanto na cultura e na sociedade brasileira. Na esfera política, o ano começou com a continuidade do governo do Marechal Arthur da Costa e Silva, o segundo presidente do regime militar. Em agosto, Costa e Silva sofreu um derrame cerebral que o afastou da presidência. Em seu lugar, foi instaurada uma junta militar composta pelos ministros das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que governou o país até a posse do general Emílio Garrastazu Médici em outubro de 69.
Médici assumiu a presidência em um período de endurecimento do regime. O Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, decretado em dezembro de 68, havia concedido poderes extraordinários ao Executivo, resultando em um aumento da repressão política, censura e perseguição aos opositores do regime. A guerrilha urbana também se intensificou, com grupos de esquerda realizando sequestros, assaltos a bancos e outras ações armadas na tentativa de desestabilizar o governo militar. No campo econômico, o Brasil começava a experimentar um crescimento significativo, que ficaria conhecido como o milagre econômico brasileiro. Esse período de rápido crescimento econômico, que se estendeu até meados da década de 70, foi marcado por grandes investimentos em infraestrutura, industrialização e modernização do país. Contudo, essa prosperidade econômica foi acompanhada por um aumento da desigualdade social e repressão aos movimentos trabalhistas. Culturalmente, 1969 foi um ano de efervescência no Brasil. Na música, o tropicalismo, movimento liderado por artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil, continuavam a influenciar a cena cultural, apesar da forte repressão. Em outubro, Caetano e Gil foram libertados após passarem 9 meses presos e seguiram para seu exílio em Londres. A MPB também vivia um momento de grande produção, com artistas como Chico Buarque, Elis Regina, Roberto Carlos e Jair Rodrigues se destacando. No futebol, 1969 foi um ano de preparação intensa para a Copa do Mundo de 1970, que seria realizada no México. A seleção brasileira, sob o comando de João Saldanha, classificou-se para o torneio com uma campanha impecável nas eliminatórias, o que aumentou as expectativas dos torcedores. A vida cotidiana do Brasil de 69, apesar das tensões políticas e da efervescência cultural, seguia seu curso tranquilo. Um brasileiro médio se dedicando ao trabalho e às suas rotinas do dia a dia. Nessa época, por exemplo, o carioca poderia andar de madrugada pelas ruas, sem medo algum de sofrer um assalto, apenas se identificando com os policiais que frequentemente andavam pelas ruas averiguando as situações, sempre em dupla, e eram conhecidos aqui no Rio como Cosme e Damião. A televisão começava a se popularizar nessa época, trazendo novas formas de entretenimento e informação para as famílias brasileiras. Interessante esse comercial da Shell, né? Com a Rita Lee e os Mutantes. Além da chegada do Homem à Lua, 1969 também ficou marcado por Aquele Abraço. A segunda música mais tocada no Brasil do ano era de Gilberto Gil e foi lançada poucos meses antes do cantor se exilar em Londres. Também foi nesse ano de 69 que os Beatles lançaram o Abbey Road, o 11º álbum da banda e o último a ser gravado com os 4 integrantes juntos. Foi lançado em setembro de 69. A capa do álbum é uma das mais copiadas da história. Foi também em 69 o lançamento do transatlântico RMS Queen Elizabeth II, que foi um marco da navegação mundial e teve sua viagem inaugural no dia 2 de maio de 69. Chamado de inimigo número 1 do regime militar, o terrorista Carlos Marighella foi um político e guerrilheiro brasileiro que morreu em São Paulo no dia 4 de novembro de 69. Em 19 de novembro de 69, Pelé faria seu 1000º gol, jogando pelo Santos, numa partida contra o Vasco da Gama, em pleno Maracanã. Foi também em 1969 que o Jornal Nacional se tornou o primeiro noticiário exibido em rede nacional, gerado a partir do Rio de Janeiro. E nesse ano, o Ford Corcel se tornava o carro do ano pela revista Auto Esporte, derrotando o Chevrolet Opala
e o Volkswagen 1600 quatro portas. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Hebreck, foi sequestrado em setembro de 69 por membros do grupo brasileiro de extrema esquerda chamado Dissidência Comunista da Guanabara. O caso foi contado no livro O Que é Isso, Companheiro?, de Fernando Gabeira, que participou do sequestro. Também se tornou um longa-metragem indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1998. A banda britânica Led Zeppelin foi formada em 68, mas apenas em janeiro de 69 lançou o primeiro álbum, que levava o próprio nome do grupo. O disco trouxe clássicos como Dazed and Confused, Communication Breakdown, How Many More Times e Black Mountain Side. Um dos veículos mais emblemáticos fabricados no Brasil, o Dodge Dart, foi lançado no ano de 1969 pela Chrysler, que desde 67 produzia por aqui os modelos da Cinca como o Esplanada e o esportivo GTX. A estreia foi feita com a carroceria sedã de 4 portas, e suas linhas eram aliadas com o modelo fabricado nos Estados Unidos. Depois de ter sido lançado um ano antes com 4 portas, em 1969 o Corcel ganhava sua versão Coupé, e logo em seguida a versão GT. Quem também debutava em 1969 era a perua da Volkswagen, a Variant, que era montada na plataforma do sedã 1600, mas seu motor era de origem plana, com dupla carburação. Em 69, o Fenemé passou a ter um motor mais potente, de 2.150 cm3, que o equiparia até o ano de 1973. O ano de 69 apresentou grandes lançamentos de carros que até hoje são lembrados por fãs: o Ford Corcel, o Chevrolet Opala e a Volkswagen Variant, que eram a nova tendência de modelos para a família. O Corcel, que vendeu muitas unidades, e a Variante, que marcou a época, tiveram um grande crescimento nesse ano. O Ford Corcel, por exemplo, cresceu 718%, seguido de longe, muito longe mesmo, da Chevrolet Picape C15, com 42%, e o Volkswagen Fusca, que aumentou 17%. Agradecemos a todos os gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E se ainda não for inscrito em nosso canal,